E neste vídeo, vamos finalizar o período do século XIX, falando a respeito da Guerra do Paraguai, das Maltas e principalmente dos fatos ocorridos no Rio de Janeiro. Para quem não assistiu os vídeos anteriores dessa série, vou deixar o link aqui na descrição. Muito obrigado a todos que vêm me acompanhando e vamos então ver a história por outros olhos. Como uma estratégia deliberada de defesa, praticantes de capoeira começam a participar das corporações militares. Em pouco tempo, temos uma simbiose improvável numa época de grande retaliação aos capoeiristas, militares de patentes diversas compondo parte das Maltas. Para a maioria dos militares mais jovens daquela época, dominar técnicas de capoeira não apenas era algo aceitável, como também sinônimo de bravura. Neste período, o poder militar ainda não estava sob a regência do exército. Quem detinha o eixo deste poder militar era a Guarda Nacional, que também era responsável pelas perseguições aos capoeiras. A Guarda Nacional servia às vontades dos magnatas e grandes fazendeiros. Justamente por isso, neste contexto, esta guarda mantinha em suas mãos todo o poder. Com a Guerra do Paraguai, que ocorreu entre 1864 e 1870, um número ainda maior de capoeiristas e escravos entram no mundo militar. Muitos senhores, em seus nomes, enviavam seus escravos para a guerra e boa parte destes eram capoeiras. Não apenas do Rio, mas também da Bahia e de Pernambuco. Havia também aqueles que eram presos devido a alguma infração ou mesmo arbitrariamente, e logo eram enviados como voluntários para a guerra. E por fim, alguns escravos fugitivos se entregavam às autoridades para atuarem como soldados, pois havia a promessa de que todos os escravos que demonstrassem bravura em meio às batalhas seriam libertos, o que ocorreu de fato para uma boa parcela de escravos, mas não para todos. E é neste momento que, em decorrência da guerra, uma série de fatores se desencadeiam e fazem com que o eixo do poder militar do país passe da Guarda Nacional para o Exército, e com isso a base social dos integrantes do Exército se amplia significativamente. A participação massiva de elementos das camadas populares na Guerra do Paraguai, participando ativamente, decidindo batalhas, demonstrando bravura, modificou o imaginário de parte da elite em relação aos negros, mestiços e pobres, e entre todos estes, os capoeiristas. Para uma parcela da elite, essas pessoas que antes eram vistas com desdém passaram a carregar status de heróis da pátria. Aqueles que antes eram a escória da sociedade passaram a andar pelas ruas exibindo uniformes, medalhas e títulos de defensores do império. No pós-guerra, a convivência entre maltas e militares se torna algo frequentemente problemático. Não era raro encontrar militares protegendo capoeiristas fugitivos ou mesmo participando de algazarras promovidas pelas maltas em dias de festividades. Devido a todo este processo, inicia-se dois conflitos significativos. O primeiro conflito seria entre os próprios membros do exército, onde tínhamos de um lado os militares capoeiristas e amigos das maltas e do outro os militares que não admitiam essa aproximação. O segundo conflito era entre os militares e a Guarda Nacional, e é importante frisar que a Guarda representava os interesses de uma parcela da elite. As maltas ganham força e, além de ditarem as leis das ruas, passam também a atuarem em campos de causas sociais, como a manifestação da revolta do Vintém, por exemplo, e ainda se enveredam nas ações políticas. É neste período que surgem os controversos Partido Capoeira, a Guarda Negra e a Guarda Secreta,
que eu vou falar melhor a respeito num vídeo futuro. Por ora, basta saber que naquele tempo os capoeiristas serviam também como uma força política que estava do lado dos grupos que estivessem em sintonia com seus interesses, fossem eles liberais ou conservadores. Entre alianças e rivalidades, duas grandes maltas passam a dominar todas as outras, os Nagoas e os Guaiamuns, que representavam os dois partidos políticos da época, respectivamente liberais e conservadores. Aqui nesse ponto, eu acabei invertendo as posições. Os Guaiamuns representavam os partidos liberais e os Nagoas representavam os partidos conservadores. Quero deixar um agradecimento ao inscrito Luiz Lopes, que me sinalizou este meu pequeno erro. Valeu, Luiz! Os Nagoas dominavam as regiões periféricas. Tinham como identificação a cor branca e a sua maioria era composta por escravos africanos. Já os Guaiamuns controlavam as áreas centrais, tinham como cor de identificação o vermelho e a sua maioria era composta por mestiços e escravos nascidos no Brasil. Com a abolição da escravatura em 1888, o número de capoeiristas livres aumenta. Vamos abrir aqui um parênteses para salientar que a capoeira desde muito tempo já alcançava diversas classes sociais, tendo sido praticada não apenas por escravos, mas também por homens livres, pobres, ricos e europeus que viviam na capital do Império. Temos como exemplo Barão do Rio Branco, Floriano Peixoto e o poeta português Plácido de Abreu, que praticaram capoeira e frequentaram o universo das maltas. Com a abolição da escravatura em 1888, o número de capoeiristas livres aumenta. A capoeira se torna algo muito maior e perigoso, principalmente para os grupos que estavam no poder. E não demorou muito para que antigos senhores, perseguidores e desafeto destes ex-vagabundos começassem a sentir um arrepio na espinha ao imaginar que poderiam ser cobrados a qualquer momento por algo que fizeram no passado. Devido a essa contínua sensação de insegurança por parte da elite, começa uma nova fase de perseguição aos capoeiristas. No dia 10 de dezembro de 1889, Sampaio Ferraz, o Cavanhaque de Ferro, então chefe da polícia, deu início à campanha que desterrou os capoeiristas para Fernando de Noronha, durante o governo de Deodoro da Fonseca. Sampaio iniciou uma varredura completa nos centros urbanos e posteriormente nas periferias. A segunda metade do século XIX foi sem dúvida o período mais tenso para os praticantes de capoeira no Rio de Janeiro, que assim como num passado não muito distante, foram obrigados a ocultarem os ensinamentos e as práticas da capoeiragem. Com uma campanha intensiva de perseguição aos capoeiristas, Sampaio desmantela o poder das maltas e no dia 11 de outubro de 1890, a capoeira é oficialmente transformada em crime, com o artigo 402 que ficaria em vigência pelos próximos 40 anos. E neste contexto, a capoeira é quase eliminada das três grandes cidades portuárias e a arte retorna ao mundo oculto, se mantendo através de pequenas sociedades secretas. No Rio, alguns poucos praticantes ainda estavam em liberdade e os ensinamentos passaram a ser transmitidos às escondidas. Em Recife, a capoeira se camufla como um camaleão que altera sua aparência para sua própria sobrevivência e com isso surge o frevo. E na Bahia, mais precisamente no Recôncavo Baiano, a capoeira junta forças para posteriormente retornar mais forte do que nunca. Desta vez, não apenas para o Brasil, mas para todo o mundo. E essa história veremos no próximo vídeo. Muito obrigado para todos que me acompanharam até agora e até o próximo vídeo.